Olá, sejam bem-vindos ao DOS de Engenharia. Hoje daremos continuidade ao nosso conteúdo de mecânica dos solos e iremos falar sobre os índices de consistência, também conhecidos por limites de Atterberg. Saber somente como é a distribuição granulométrica do solo não é o suficiente para caracterizá-lo. Os solos, de modo geral, possuem uma fração fina onde o seu comportamento não está associado somente ao tamanho de seus grãos. Essa fração fina dos solos tem o seu comportamento alterado até mesmo pelas diferentes estruturas mineralógicas que formam seus argilominerais, devido ao seu pequeno tamanho. Nós conseguimos verificar que quanto menor o tamanho das partículas, maior será a sua superfície específica, e para entender isso, nós vamos fazer a seguinte analogia. Supomos um cubo com 1 cm de aresta. Se calcularmos a área superficial deste cubo, encontraremos 6 cm². Agora, traçamos um plano perpendicular a uma das superfícies do cubo e teremos dois paralelepípedos que juntos possuem o mesmo volume do cubo inicial. Percebemos, no entanto, que ao calcularmos a área superficial dos paralelepípedos, encontramos o valor de 8 cm². Isso nos mostra que ao diminuir o tamanho do cubo, aumentamos a sua área superficial para um dado mesmo volume. Em outras palavras, aumentamos a sua superfície específica. Quando fazemos esta mesma verificação para solos muito finos, podemos encontrar partículas tão pequenas que em 1 cm³ pode haver uma área superficial da ordem de vários metros quadrados, o que é muito impressionante. Entender o comportamento do solo em função dos seus argilominerais é uma tarefa extremamente complexa. Por isso, Atterberg, um engenheiro químico, através de pesquisas e estudos, propôs a análise indireta do comportamento da fração fina do solo na presença de água. Mais tarde, essa metodologia foi adaptada e padronizada por Arthur Casagrande, que inclusive possui um equipamento que utiliza seu nome, o aparelho de Casagrande. Mas bem, o que é a consistência de um solo? Podemos dizer que a consistência está relacionada ao estado físico em que um determinado solo se encontra devido à presença de umidade. Para quantificar a consistência em que o solo se encontra, é realizado um ensaio de compressão simples em um corpo de prova cilíndrico do solo. Com o resultado obtido, o solo é classificado quanto à sua consistência, conforme é apresentado nessa tabela. Podemos observar que um solo com resistência à compressão mais baixa apresenta menor consistência, e um solo com resistência à compressão mais alta tem maior consistência. Como já mencionamos, a consistência do solo está atrelada então à quantidade de água presente nele. Então faremos o seguinte raciocínio para identificar quais são esses índices de consistência. Inicialmente, traçaremos uma reta com a umidade do solo no sentido crescente da esquerda para a direita, onde à esquerda o solo está completamente seco e à direita ele está totalmente saturado. Iremos iniciar o raciocínio pelo trecho saturado, para facilitar o entendimento. Com o solo no trecho saturado, ou seja, com muita água, ele tem aspecto de lama e se comporta como um líquido muito viscoso. À medida que retiramos parte da água, ele deixa o aspecto de líquido viscoso e começa a ter um comportamento mais plástico, onde apresenta boa capacidade de ser moldado. Se continuamos a retirar a água dele, ele perde a capacidade de ser moldado e começa a ficar quebradiço, com um aspecto mais seco. Retirando ainda mais, o solo chega a um limite onde a perda de água não altera mais seu volume e passa a se comportar como um sólido. A cada uma dessas transições, nós associamos a um limite de mudança de consistência. Entre o estado sólido e semissólido, temos o limite de contração. Entre o semissólido e o plástico, o limite de plasticidade. E entre o estado plástico e o líquido, o limite de liquidez. Todos esses limites são os famosos limites de Atterberg, com importante função na engenharia. Particularmente importante, a diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade é conhecido por índice de plasticidade. Esse trecho corresponde ao dado teor de umidade no qual o solo tem seu comportamento plástico. Para obter esses limites, temos ensaios normatizados pela ABNT. A NBR 6459 trata dos procedimentos para determinação do limite de liquidez, já a NBR 7180 dos procedimentos para determinação do limite de plasticidade. Mas os detalhes desses ensaios serão assunto para as próximas aulas. Nessa aula, nós utilizamos esses dois bons livros,
Eu os recomendo para quem deseja se aprofundar mais nesses assuntos. Obrigado por assistir. Se gostou, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal para não perder nosso conteúdo. E até a próxima. Um grande abraço.